Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedinho todos os domingos para acompanhar aqui o nosso Domingão do Carlão, direto pelo canal do Boi. Eu quero agradecer o pessoal da Employer, a Employer que entende de tudo do RH, empresa focada em trabalho temporário. E a gente sabe que no agronegócio o trabalho temporário é muito importante. Aliás, tem muita gente que de trabalho temporário em temporário acaba ganhando a vida com esse sistema que a Employer é especialista e faz tudinho dentro do figurino. Também quero agradecer o pessoal da AgroRevenda. A AgroRevenda, que é a nossa plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Está aqui na minha mão a edição mais recente, a edição AgroGalaxy venceu 2023 e aposta no Agro Brasil. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo este Domingão do Carlão, a gente já vai ter outro número, a AgroRevenda. Olha só o tamanho que está essa revista, gente. Isso é um orgulho, cada edição da AgroRevenda com praticamente 200 páginas. Bom, dados os nossos recados paroquiais, eu tenho a honra de apresentar para vocês todos, aliás, o agronegócio inteiro conhece essa figura que está aqui do meu lado, que é o Celso Casale, que é o caboclo, o sobrenome dele se confunde com o negócio de equipamentos para pecuária, e principalmente para pecuária de precisão, principalmente para pecuária de confinamento, para pecuária de semi-confinamento, para pecuária que tem contribuído cada vez mais com o agronegócio brasileiro, com a balança de exportações, em alimentar o mundo. Ô Celso, obrigado pela gentileza de receber a gente aqui, viu? É um prazer recebê-lo aqui. Você sempre será bem-vindo, tanto aqui quanto na nossa fazenda ou na AgriShow, onde a gente tiver um Casale ali, você será sempre recebido, Carlão. Com certeza, é isso aí. O Casale que é um nome que dispensa apresentação. Ô Celso, mas deixa eu te falar. Eu tenho um bordão aqui no meu programa que fala assim, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce empresário, ninguém nasce... Muitas vezes, a grande maioria das pessoas com quem eu converso aqui, ninguém nasceu rico, todo mundo tem uma história para contar. Como é que é essa sua história? Me conte um pouquinho. Que berço que você foi educado? Eu vejo que aqui atrás tem uma foto dos seus pais aqui. Eu fiquei aqui bisbilhotando antes de você chegar as fotos. Eu queria que você me contasse um pouquinho essa história. Eu acho importante falar de história das pessoas, não simplesmente de quem está nos negócios, mas qualquer experiência de vida, ela pode ser muito útil para as gerações futuras, né? Sim. E eu acabei de escrever um livro falando sobre isso, né? Sobre a minha trajetória, mas contando desde a chegada dos meus avós, e o meu bisavô veio junto, para o Distrito Industrial de Santa Eudócia, que é aqui pertinho, perto da nossa propriedade lá. E é uma saga familiar interessante, porque, geralmente, como é sabido, né, os imigrantes do século XIX, que vieram para cá, também um pouco do começo do século XX, são pessoas que estavam sofrendo, passando fome, nos seus países de origem, né? Tanto italianos como alemães, japoneses, e isso se passou, teve várias crises, pandemias e guerras, né, na Europa, que fez com que a população menos favorecida procurasse fora algum lugar para viver e construir sua vida. E a minha família não foi diferente. Os meus avós vieram ainda jovens, né? O meu avô tinha 16 anos, a minha avó 14, se conheceram no navio. O meu bisavô estava junto com o meu avô. E eu sei dizer que eu fiquei, nessa pesquisa que eu fiz para poder falar um pouco da origem da família, eu fiquei sabendo, né? Fazendo conta de datas, né? Que a minha avó chegou grávida aqui do primeiro filho. Que bacana! Eles casaram depois que nasceu o filho. Olha só, naquele tempo não existia uma coisa dessa. Eu achava que não tinha, né? E foi muito engraçado, né? Essas coisas eu conto lá no livro, né? Eu conto que o meu avô ele errou de América, né? Porque o meu bisavô ele foi primeiro para a América do Norte, para ficar um tempo e ver se era bom mesmo, para voltar a buscar a família, né?
E voltou, e quando ele quis vir para a América, ele comprou passagem para a América, mas chegou na América do Sul, ele não sabia. Ele achou que ele ia chegar lá em Boston, onde ele esteve da outra vez. Que coisa! Esse eu acho que é o primeiro caso. Eu vejo que você até se emociona falando. É muito interessante, porque esse erro de América, eu conto lá, né, nos meus contos, nos meus causos do livro, né? Esse erro de América mudou o destino de todo mundo, né? De todos os, inclusive o meu próprio. E aí eles chegaram no Brasil muito... Eles vieram de onde? Qual que era a origem? Da Calábria. Da Calábria. De Catanzaro, que é a província lá. Entendi, né? entendi. Uma cidadezinha chamada Pianópolis. Você possivelmente já deve ter ido lá. Fui lá em Pianópolis, levei meu pai para conhecer. Isso 24, 25 anos atrás. E ele ficou muito emocionado de conhecer a origem da família dele, né? Quer dizer, é uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Desde a época que ele saiu até hoje, continua sendo 2.000 habitantes. Ou pelo menos até 25 anos atrás. E conhecemos parentes lá, né? Foi bem interessante. E o mais curioso é que quando nós chegamos lá na Pianópolis e conhecemos Giuseppe Casali, um parente nosso, ele disse que é parente porque ela só tinha uma família Casali, então não tem jeito, nós somos parentes. E aí ficamos em casa, né? Interessante é que meu pai começou a conversar com eles no dialeto calabrês que eu não sabia que o meu pai falava. Ele aprendeu com o meu avô em casa só falava no dialeto calabrês, e ele começou a falar, e eu falo italiano, mas o italiano que eu aprendi é o italiano clássico, né? E eu falava, não, pai, não é assim que fala. Eu comecei a corrigir meu pai, e o Giuseppe falou, Celso, ele está falando certo, ele está falando o dialeto nosso aqui. Você que está errado, deixa ele. Foi muito engraçado. Bom, mas é interessante que eles chegaram pobres aqui, foram para substituir mão de obra escrava, que essa região tinha muito café, especialmente Santa Teodósia. Foram lá para trabalhar de serviço braçal, né? Capinar café, que fala, né? Sim, capinar café. E o meu avô, com o tempo, eles foram tendo filhos, né? Tiveram 21 filhos. 21? E aí depois meu avô começou a ser meieiro de terra e foi até comprar as terras dele, tiveram 2 sítios lá, né? Tudo de café. E meu pai falava que o meu avô, com 35 anos, não trabalhava mais, porque todos os filhos que moravam, iam casando e morando. Virou uma colônia de filhos na fazenda, tudo morando lá e trabalhando. E o meu avô se dedicava a negócio, comprar, vender gado, essas coisas, né? Virou um negociante de... Enquanto os filhos cuidavam da roça, ele ia fazer negócio com gado, né? Compra e vende gado. Então, toda essa origem nossa veio do campo, veio do agro, né? Já nasceu no agro, né? E depois os meus pais vieram, aliás, o meu pai e o meu tio, os 2 mais novos, vieram para a cidade, aqui, né? Que são, daqui lá, são 20 e poucos quilômetros, vieram para aprender o ofício de mecânico. E aí, depois, mais para frente, construíram uma oficina mecânica, tudo. E depois tinha um sítio, né? Meu pai tinha um sítio, meu tio. E aí a gente foi criado, sempre envolvido com um pé na roça e um pé na graxa, né? Que eu falo, que é da oficina mecânica. E aí foram vindo as influências, né? Meu pai prestava serviço para indústrias de Pereira Lopes, que fábrica de geladeiras, hoje é Electrolux, a CBT, que fabricava tratores, e eu fui sempre junto, vendo, estando junto com meu pai, ele ia prestar serviço lá de consertar empilhadeiras, essas coisas, né? Equipamentos industriais também, além de caminhões, tratores e tal. E eu fui absorvendo vamos dizer, essa cultura industrial por osmose, né? Vendo aquilo, e acabou que eu coloquei na minha cabeça que um dia eu queria ser igual aquele industrial lá, o dono da fábrica de geladeiras, né? Que eu ia junto, ele andava, eu mostrava a fábrica e tal, e eu, pequenininho, eu corria para acompanhar ele e meu pai andando, e eu fui aprendendo assim, me influenciando com aquilo.
Falei, um dia eu quero fazer isso. Aí você juntou a influência que veio do agro, da parte mecânica, com a parte industrial, que São Carlos sempre foi uma cidade que se destacou na área industrial, né? Isso foi me motivando a um dia ser um industrial. Não sabia nem o que era isso, mas eu achava bonito o sujeito produzindo máquinas, equipamentos, né? E achava aquilo bonito. Você é um cara, então, que sempre estava aí influenciado do ponto de vista prático nas coisas que o seu pai fazia, nas coisas que o seu avô fez. Como é que foi a sua mãe era exigente em termos de educação? Que você tinha que ir para a escola, tinha que tirar boas notas? Como é que foi isso? Demais. Os dois ali eram muito exigentes, né? Quem acompanhava mais de perto era minha mãe, para ver se fazia as lições de casa, não fazia. E se eu tivesse uma nota baixa, ela falava para o meu pai, aí vinha a bronca pesada. Trabalhava em dupla. Então, ele sempre falou, tem que estudar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas todo mundo vai ter que se formar alguma coisa. E a gente foi seguindo esse conselho, eu fui fazer engenharia mecânica, né? E quando eu estudava, eu falava com os colegas, a gente conversava sobre o que ia fazer para o futuro. Aí um falava, eu vou trabalhar na Petrobras, o outro quer trabalhar na indústria automobilística. E eu falava, eu vou ser industrial. E eles achavam aquilo esquisito. Pô, pensa bem, eu era um cara cabeludo como você, assim, usava macacão jeans, tamanco, aquele tempo tinha uma moda de tamanco no pé. Né? Você ouvia os Beatles e os Rolling Stones. Exatamente. E também os Incríveis, né? Que cantavam aquela música lá para a Liberdade, né? Que a gente conhecia. E aí, bom, eu falava isso, eles achavam estranho, mas eu seguia o meu caminho. Eu queria... Você estudou aonde? Universidade Federal de Uberlândia. Lá em Uberlândia. Em Uberlândia. Então as coisas foram acontecendo, assim, embora eu tive várias grandes oportunidades de trabalho, inclusive nos Estados Unidos, logo que eu me formei, eu fui refugando porque eu tinha um objetivo na vida, eu não queria desviar dele. Eu tinha medo de, se eu fosse para outro lado, eu ia acabar não fazendo o que eu quisesse e eu ia ficar frustrado. Então, seguia o meu caminho, foi difícil. Maravilha. Escuta, mas como é que foi isso? Porque, assim, eu sempre pergunto, quando o cara está na universidade, se existiu na sua vida um período em que você, vamos dizer assim, ou ficou desempregado, ou ficou sem saber o que fazer. Como é que foi seu período de faculdade, você que já tinha esse norte? É interessante, porque o meu pai era muito rígido com essa coisa, né? A gente tinha que, desde criança, saber que tinha que trabalhar. Então, ia para a oficina, desde pequeno, né? Sim. Eu vi lá uma foto que eu coloquei no livro lá, é uma foto da inauguração da oficina, em 1961. Eu tinha 5 anos de idade. Eu estava lá de terninho na frente, lá, na inauguração da oficina, né? Eles começaram com a oficina, coisa mais humilde, mas depois fizeram uma boa oficina, em 1961. E era uma oficina Era uma oficina que tinha 2.000 metros quadrados, tinha conserto de uma área de automóveis, outra área de caminhões e tratores, tinha funilaria, pintura, tinha usinagem. Era uma oficina bem... Era praticamente uma indústria. Era quase uma indústria, né? E aí a gente foi trabalhando, toda hora vaga, saía da escola, ia para a oficina. Entendi. Tanto que eu não aprendi a jogar bola. Todos os meus colegas jogavam bola. Até hoje eu não sei chutar uma bola. Se eu chuto para um lado, vai para o outro. Então, você nunca era o primeiro a ser escolhido se tivesse um jogo? Não. É só quando não tinha, ninguém precisava tapar um buraco, punha eu lá no jogo de futebol. Mas nós temos isso em comum, viu? Mais ou menos isso. Eu era sempre o último a ser escolhido. Aí o negócio era ter que aprender a trabalhar. E quando eu fui estudar lá, embora uma universidade federal, não pagava nada, não paga até hoje, o meu pai falou, olha, quanto você vai precisar lá para você viver? Eu falei assim, olha, eu fiz a conta, uma pensão lá custa tanto, né? Para comer tanto, tal, vai custar tanto. Falou, tá bom, então eu vou te dar isso por mês. Falei, papai, mas eu precisava um pouco mais, porque, sabe, sai com os amigos, vai tomar uma cervejinha, vai no cinema. Falou, não, para essas coisas você tem que se virar e ganhar seu dinheiro. Eu só vou pagar para você comer e dormir lá.
E assim foi. Que bacana, Eu hein? trabalhei os 5 anos em Uberlândia. Eu dava aula à noite, dava aula quando tinha intervalo durante o dia, eu dava aula também em colégio. Eu dava aula de física, de desenho geométrico, essas coisas de quem faz engenharia, né? Entendi. Olha só aqui. Como é que chamava o seu pai? Mário Casale. Mário Casale, lógico. Mário Casale Neto, né? O neto é o meu filho. Mário Casale Neto, que é o filho dele, que ficou por um tempo aqui, que hoje está no desafio de pré-candidato aqui, né, rapaz? O Mário resolveu ir para a política, quer ser prefeito da cidade. Vamos ver. Vamos ver. Deixa o Mário, eu acho que esse aí ele está seguindo o destino dele. Né? O destino dele. Escuta, saiu, eu estava te falando, mas e aí? Você saiu de lá, seu pai tinha uma oficina, mas se eu conheço bem seu pai, já pelo pouco tempo que você falou, não vê que essa conversa na oficina é dele, você aprendeu lá na oficina, você fez estágio na oficina, você abriu uma oficina para você, como é que foi essa história aí? Não, é uma coisa inusitada. Aconteceu uma coisa que eu não estava no meu radar. Eu achava que eu ia trabalhar numa empresa, ganhar uma certa experiência, né? E eu queria ir na área de máquinas agrícolas. Eu ia ganhar uma certa experiência e depois eu ia ter um negócio meu. Então, eu tive uma proposta de trabalho na Companhia Brasileira de Tratores, né? Trator CBT. Deixa eu te falar, se eu não estiver enganado, muito enganado, e se eu estiver enganado, você me corrige, mas eu estou achando que o Paulo Hermann trabalhou nessa empresa aqui. Ele fez. Eu gravei um Domingão do Carlão com ele, ele contou essa história. Eu acho que ele trabalhou nessa empresa, não trabalhou, não? Eu conheci o Paulo Hermann, ele tem acho que 1 ano mais que eu só. Eu conheci o Paulo aqui em São Carlos. Ele era técnico lá da CBT, não sei que função que ele tinha. Né? E ele depois ele seguiu, mas quem diria que o Paulo Hermann ia chegar onde chegou, né? Porque estava aqui na CBT, né? E nem sonhava de existir uma multinacional de tratores como tem a que ele trabalhou. Mas é interessante isso. Nós conversamos esses dias e estávamos exatamente falando sobre isso. Os italianos, os alemães, esses imigrantes, gente que trabalhava muito e trabalha muito, né? Então está no sangue, né? E ele veio para cá, ele também de origem de família de imigrantes. E eu fui convidado para trabalhar na CBT, que um diretor lá, o vice-presidente, era muito amigo do meu pai. E ele falou, fala para o Celso ir lá, tal. E eu pensei, puxa, que bom, né? Vou lá. E fui lá, fiz as entrevistas e tal, fiz exame médico, fui aprovado. Aí eu fui chamado para ir lá para conversar, dar uma volta na fábrica, lá com o diretor industrial. E eu não gostei da conversa. É mesmo? Não gostei, você acredita? Eu precisando trabalhar, querendo trabalhar, eu falei, não vou trabalhar aqui, não. Não me animei, sabe? Entendi. Não gostei. Me deu uma visão assim que não ia ser bom. Aí cheguei em casa, falei, pai, eu fui lá, não vou trabalhar na CBT. Você está louco? Como você não vai? Todo mundo quer trabalhar na CBT. Eu falei, mas eu não quero. Então você fala para o doutor Alberto. Eu não vou falar. Falei, não, pode deixar que eu falo. Liguei para ele, falei, eu agradeço tudo, mas eu não vou. Mas como você não vai? Eu falei, não vou. Eu resolvi que eu não vou para outro lado. E aí, essa aí é a primeira vez que eu me senti desempregado mesmo, que eu já tinha refugado uma proposta de trabalho nos Estados Unidos, numa universidade lá para ser professor adjunto. Tinha refugado uma proposta de trabalho da universidade onde eu estudei para ser professor do departamento de mecânica. Eu não quis. Eu não era o que eu queria, ser professor. Então, e aí me veio essa aí, meu pai falou, mas que negócio que é esse? Você não quer trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar, mas eu num lugar que eu tenho vontade de trabalhar. E aí peguei o carro, datilografia uns currículos e saí para ir procurar emprego. Entreguei um currículo numa empresa, na outra. E eu estava indo para ir lá na Valmet, hoje é Valtra, era Valmet, lá em Mogi. Eu ia indo lá para ver se tinha um emprego lá. Aí eu estava na casa de uma prima, me hospedei lá em Campinas, meu pai sabia que eu ia estar lá, me ligou, falou, o Zezinho e o Luiz Carlos, eles estão querendo te convidar para você ser sócio deles. Eles tinham uma fábrica
chamado Indústria e Comércio de Implementos Agrícolas Casal Limitada, que fazia roçadeira de pasto. Aí eu falei, nossa, eu vou aí conversar com ele. É o que eu quero. Voltei para trás, no dia seguinte já voltei para cá. Eu só entreguei um currículo. Aí voltei, me convidaram para ser sócio, eles queriam um engenheiro, eu não tinha dinheiro para contratar um engenheiro. E eu falei, vamos trabalhando junto aí, até ver o que dá uns 6 meses aí. Aí fiquei trabalhando de graça praticamente 6 meses. Ganhava um valor de hoje, seria R$1.000, uma coisa assim, só para... Aí comecei a trabalhar, ver os custos e tudo, fazer o trabalho que tem que fazer, que eles não faziam. E senti aquilo um grande desafio. E acabei entrando na sociedade. Meu pai era uma empresa muito pequena, né? Tinha 13 funcionários, um galpãozinho de 400 metros quadrados, uma coisinha. E aí o meu pai me arrumou um dinheiro para entrar como sócio, entrei como sócio lá e comecei a vida. Nós ficamos juntos 2 anos lá. Depois eu quis fazer do meu jeito e é isso. O jeito seu era diferente. Diferente do deles. Então, eles ficaram com uma outra empresa, nós tínhamos uma transportadora, eles ficaram e eu continuei com a Casale, que nasceu quebrada, porque mudei o nome para Casale Equipamentos, né? Não tinha, era muito difícil de falar, indústria e comércio de implementos agrícolas, Casale Limitada. Cada vez que ia ligar para fazer uma compra, ficava um tempão falando o nome, falei, não, vou pôr um nome mais curto. Aí ficou Casale Equipamentos. Entendi. Porque eu também quis fazer qualquer outra coisa na época que parecesse. Fui fazer equipamento para a usina de açúcar e álcool. Eu tinha que fazer aquilo girar, porque estava muito ruim. 79, a situação estava feia. Para vender uma roçadeira era difícil. Falei, não, vou fazer alguma outra coisa para ir até chegar no... E foi aí que começou a grande história, a grande batalha. Eu casei no mesmo ano. Olha só que coisa interessante, Celso. Essa é uma história que eu queria... A gente, infelizmente, você conversa boa, você não sabe o tanto que passa rápido. Já estamos falando aqui, nós já estamos quase nos finalmente já, mas eu queria saber o seguinte, em que momento, a partir daí, você está me falando, pelo jeito, você teve sócio durante uns 2 anos e depois você está no trecho, assim... minha mulher virou minha sócia. A sua mulher virou sua sócia. Quando é que você falou assim, não, o trem... deu certo? Falou assim, não, trem... Como é que foi isso? Ô, Carlão, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca achei que não daria certo. Uhum. Eu sempre fui um cara, eu acho que até um pouco irresponsável. Porque você ser otimista é bom. Mas eu era otimista demais. Então aí, beira a irresponsabilidade. Você sabe que eu falo isso, eu já falei isso várias vezes, sempre falo isso com o Roberto Rodrigues, já falei várias vezes com ele, eu falei assim, eu sou um otimista por precisão, porque eu não tenho alternativa, pelo menos eu não tinha alternativa. Eu não sei se esse é o caso. Não, eu me enquadro perfeitamente nesse perfil aí. Não é? Otimista por precisão, porque eu não tinha outra opção. E até eu falando assim, o Paulo Herman vai saber disso, que o Paulo já falei com ele várias vezes, e assim, e outras pessoas, vai ser difícil você ver um pessimista também bem sucedido, não é verdade? O cara para ser bem sucedido também precisa de otimismo, né? Eu não tenho a menor dúvida, o pessimista jamais vai ser um bem sucedido. O pessimista já nasceu morto, né? Acorda achando que aquele dia ele vai morrer, vai acontecer. Escuta, mas então, quer dizer, você é um otimista, mas como é que foram esses anos aí? Porque o pessoal que está assistindo a gente, muita gente não conhece. Eu vou fazer 59 anos, a gente é de uma geração que viveu anos 80 com o Brasil de inflação de 80% ao ano, né? Isso aqui a gente conversa, não é? Bom, nós vivemos várias crises, né? Eu mais que você, que eu sou 10 anos mais velho. 68 eu vou fazer. Mas várias crises que a gente entrava nela e não sabia como é que ia sair. É igual o sujeito entrar no meio de um olho de um furacão, ele está vendo entrar, mas não sabe como vai sair. E era assim. E era na fé, na luta, na garra, você nunca conseguia estar preparado para mais uma crise. Ela ia acontecendo e você ia ter que ir sabendo lá como que ia sair. Então, no fim, as coisas foram aliviando. Mas a última crise brava que eu tive, que
que foi difícil, mas eu tinha certeza que eu saía dela. Lembra da marolinha? Sim, lembro. Que aconteceu lá em 2008. Lá lembro. Aqui ia chegar uma marolinha. Aquilo ali foi difícil aqui, viu? Para nós, pelo menos, foi muito difícil. Nós não estávamos preparados. Então, nós quase quebramos. É uma história que eu não coloquei lá no livro, mas eu contratei Sabe quando você fala, não, vou achar alguém que me ajude, porque eu não estou sabendo sair disso aqui. E contratei um pessoal que me indicaram de Campinas, que eles estavam acostumados a pegar a empresa que estava quebrando e dar um jeito de consertar ela. E chegou um professor e os seus pupilos aqui, tá, vamos fazer, não, e começamos a trabalhar aqui. E, não, professor, tem que correr lá que o negócio está pegando fogo. Não, fica aqui, nós temos que resolver. Não, mas vai quebrar tudo, vai estourar. Não, mas não, vamos só resolver aqui. E foram alguns dias de imersão, todo mundo discutindo, tentando sair do negócio, da confusão, e ele vinha, ficava um dia, voltava, aí no dia seguinte ele viria e falou, o que eu vou falar para aquele homem lá? Não, na hora eu vejo. Chegou lá de manhã, sentadinho na sala, ele vinha de terninho, tudo. Aí eu falei assim, bom dia, professor, bom dia. Eu falei, olha, eu queria falar para o senhor o seguinte, eu tomei uma decisão, eu vou fazer do meu jeito, que do jeito que o senhor está falando, eu vou quebrar antes de acontecer. Não, mas eu falei assim, ó, professor, eu quero ver quanto que eu devo para o senhor, eu quero acertar, não quero mais. Agradeço. E dispensei, foram tudo embora. Eu reuni a turma, falei, gente, aqui nós vamos fazer, é assim. E falei como que tinha que ser, certo? E aí nós conseguimos, 6 meses depois, revigorar a Casale e lançar produto novo, e deu certo. E se eu tivesse com aquela consultoria, não estaria aqui contando a história. Às vezes consultoria é bom, mas às vezes acaba de quebrar o sujeito. Olha só, gente, essa é uma história bacana demais. Bom, não dá, é óbvio que essa história hoje aqui, pelo ambiente que nós estamos aqui, você viu que essa história deu muito certo, né? A Casale hoje é uma empresa que vai muito bem, obrigado, se profissionalizou, não é mesmo? É uma empresa que está para perenizada. Sim, a gente está realizando o que eu um dia lá atrás sonhei em fazer. Tornar a empresa profissionalizada, os meus filhos trabalhando na empresa, se quisessem. Os 3 trabalharam, né? Continua a Jaqueline. A Jaqueline, ela não tem nenhum outro projeto que eu saiba, né? Ela quer continuar na Casale, ela pode querer fazer algum outro negócio dela, mas ela gosta da empresa, né? Mas se um dia decidir sair, eles estão no conselho, os 3. Né? Pois é, isso é bacana demais. Então, você tem uma história bacana, uma história de muito profissionalismo. Eu conheci o Rones esses dias, conversei com ele. No programa, a gente está gravando esse programa, mas a gente já fez uma entrevista com o presidente atual da companhia. Isso mostra para a gente que é uma companhia que vai para muito longe ainda, né, Celso? O Rones é um grande profissional, nós temos uma equipe muito boa e ele ajudou a construir essa equipe aí. E o Celso é o seguinte, agora, hoje, vocês estão assistindo esse programa no domingo, mas amanhã, segunda-feira, a gente vai continuar esse papo com o Celso aqui, mas lá no programa Fala Carlão, e a gente vai sair aqui, nós estamos na sede da Casale aqui em São Carlos, mas nós vamos sair daqui, vamos conhecer a sua grande paixão, né, Celso? Sim, eu gosto de pecuária. Eu andava com a minha mulher, passando pela estrada, éramos jovens, via um gado Nelore assim, falava assim, um dia nós vamos ter uma fazenda com um gado assim, é muito bonito. E hoje eu estou fazendo uma coisa que eu sempre sonhei fazer, sou pecuarista, né? E faço agricultura, faço integração lavoura-pecuária, estou apaixonado por isso. E é isso que você vai ver amanhã no Fala Carlão desta segunda-feira. Só amanhã, gente, eu quero dar tempo de eu mandar um abraço aqui para o pessoal da revista Agro Revenda, dá tempo de agradecer o nosso patrocinador, a Employer. A gente se vê amanhã com Celso Casale.